Entretanto, existe uma forma alternativa para se achar a forma reduzida e é através de sistemas lineares. Então, repare o seguinte, eu vou novamente calcular a equação que passa pelos pontos 1, 7, 3, 11, 4, 5, 10, 23, mas eu vou usar um outro critério agora, tá? Primeiro eu vou entender o seguinte, qual é o padrão que a equação reduzida assume? O padrão é y igual a mx mais n. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou substituir o ponto 1,7 e o ponto 3,11 nessa forma geral. Tá? Lembrando que, nesse caso, a primeira coordenada é x e a segunda coordenada é y. Então, ao substituir nessa fórmula, eu vou ter que o y vale 7. 7 tem que ser igual a m vezes 1 mais n. E aqui embaixo, eu vou trocar o 11 pelo y, vai dar aqui 11 é igual a m vezes 3, que é x, mais n. Arrumando isso aqui bonitinho, eu vou conseguir o seguinte, ó, m vezes 1 é m, mais n tem que ser igual a 7. E aqui, 3m mais n é igual a 11. Eu vou cair aqui no que a gente chama de sistema linear, aonde as minhas incógnitas são justamente os valores de m e n, que são os coeficientes angular e linear daquela reta. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse caso e eu vou subtrair uma equação da outra, tá? 3m menos m vai dar 2m. N menos n vai embora. 11 menos 7 é igual a 4. E aí eu vou ter que m é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2 também. Certo? O que eu faço agora? Eu pego qualquer uma dessas equações e substituo o m igual a 2 que eu conheço. Então vai ficar aqui 2 mais n é igual a 7. Então o n vai ser igual a 7 menos 2, que vale 5. Conhecendo os valores de m e n, é só vir aqui e substituir e vai dar 2x mais 5. Essa é o que a gente chama de forma reduzida da reta. Equação reduzida, certo? Eu, particularmente, acho esse método muito mais trabalhoso do que a técnica rápida. É mais fácil fazer o m ΔY sobre ΔX e depois trocar naquela formulinha o m e x e y. Agora, isso não quer dizer que essa forma fique errada, ela só é mais trabalhosa. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, vamos lá, letra B, eu vou fazer só mais um para ficar claro. Eu vou pegar o ponto 4, 5 e eu vou substituir naquele padrão, que vai ficar aqui 5 é igual a m vezes 4 mais n. E eu vou pegar o ponto 10, 23 e vou substituir também. Agora já é um outro exercício, com outros valores. Então vai dar aqui 23 é igual a m vezes 10 mais n. Tá? Isso vai dar pra gente um sistema, que é o quê? 4m mais n é igual a 5. 10m mais n é igual a 23. Da mesma forma, eu vou pegar e subtrair a equação de baixo menos a de cima. 10m menos 4m vai dar 6m. N sempre corta com n. E 23 menos 5 é igual a 18. Logo, o valor de m vai ser 18 dividido por 6, que é igual a 3. Vou pegar essa equação aqui e vou substituir o m igual a 3. Eu vou ter o quê? 4 vezes 3 mais n tem que ser igual a 5. 12 mais n igual a 5.
Então, n é igual a 5 menos 12, que vai ser igual a menos 7. Se eu tenho o coeficiente angular e o coeficiente linear, eu consigo montar a equação que vai ser o quê? 3x menos 7, tá? Que é, de novo, o que a gente chama de equação reduzida, tá? Agora, existem outros formatos que uma reta pode assumir e que podem ser interessantes dependendo de algumas aplicações específicas. Tá? Um formato alternativo é chamado de equação segmentar, aonde eu vou ter x sobre p mais y sobre q igual a 1. Tá? É importante notar que esse x e esse y são positivos e que aqui eu tenho um valor 1. Esse p e esse q podem ser qualquer número reais diferente de zero, desde que o produto deles também seja diferente de zero. Tá? Não existe uma fórmula, uma técnica para você já calcular direto a segmentar. Normalmente a gente converte. A gente pega uma equação que está no formato geral ou que está no formato reduzido e a gente tenta transformar na forma segmentar. Tá? Então, essa minha equação, ela está na forma geral. Meu objetivo é colocar ela na forma segmentar. Ok? Então, o que eu vou fazer? A ideia é bem simples. Qual é a parte mais difícil da equação segmentar? É fazer aparecer esse camarada que está aqui, esse 1. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar o 8 pro lado de lá, para deixar ele sozinho. Vai ficar assim. Vai ficar aqui. 2x menos 6y é igual a menos 8. Eu vou isolar o termo constante. Em seguida, eu vou dividir toda essa equação por esse número que está do lado de lá. Eu vou dividir por menos 8. Tá? Então vai ficar assim. 2x dividido por menos 8 menos 6y dividido por menos 8 é igual a menos 8 dividido por menos 8. Por que eu fiz isso? Porque quando eu divido um cara por ele mesmo, dá 1. Então eu fiz esse 1 aparecer do lado de cá. Tá? E agora eu preciso melhorar um pouco isso aqui. Para eu poder resolver, para eu poder simplificar isso, colocar esse P aqui sozinho embaixo e deixar o X sozinho, a gente vai lembrar de uma propriedade aqui de divisão de fração. Tá? Imagine que você tenha um X, por exemplo, que você tenha um X dividido por uma fração, dividido por 2/3. O que a gente faz? Divisão por fração, o certo é repete o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo, que vai dar, em vez de 2/3, eu vou multiplicar por 3/2. Ao multiplicar um número por uma fração, eu vou multiplicar em cima, 3 vezes x vai dar o quê? 3x, e repete o de baixo, que é quanto? 2. Então, o que eu quero fazer é justamente o contrário. O que acontece quando eu tenho uma expressão desse tipo? Eu posso deixar o x sozinho se eu pegar essa fração que está multiplicando aqui e eu passar para baixo invertendo. Então, em vez de 3 sobre 2, ele vai descer como sendo 2 sobre 3. Essa é uma maneira de deixar o x sozinho. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer exatamente isso. Eu vou pegar essa fração que está aqui e eu vou pegar essa fração que está aqui e vou passar para baixo invertendo. O que eu vou conseguir? Do lado de cá vai sobrar para mim x dividido por menos 8 sobre 2, porque vai virar ao contrário, mas esse menos vai descer junto. Vai ficar y dividido por menos 8 sobre menos 6. E aí eu vou simplificar o máximo que eu puder essas duas frações aqui embaixo, certo? Vamos lá. 8 divide por 2 vai dar 4, então eu vou ter x dividido por menos 4, mais y dividido por... Aqui o menos com menos corta e dá para dividir por 2, mas não vai cortar totalmente, vai dar 4/3 igual a 1. Tá? Esse formato que a gente está vendo aqui
é o que a gente chama de equação segmentar. Numa equação segmentar, a gente precisa identificar quem são os valores de P e Q, que é a constante que fica embaixo do x e a constante que fica embaixo do y. Nesse caso, o P para mim está valendo menos 4 e o Q está valendo 4/3. Lembrando que P e Q são números reais, então eles podem ser positivos, negativos, fracionário, tanto faz, não tem muito problema não. Tá? Vamos fazer mais uma aqui para a gente ver? Essa equação aqui, ela está na forma geral. E eu quero transformar isso para o formato segmentar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro isolar o número sozinho, que é o 12, vou jogar ele para o lado de lá. Vai dar 4x mais 2y é igual a 12. Depois, eu vou dividir toda a equação por esse 12. Então, aqui vai dar 4x sobre 12 mais 2y sobre 12 é igual a 12 sobre 12. Eu vou dar aquela invertida nessas duas frações aqui, tá? Eu vou encontrar que x está dividido por 12 sobre 4 e o y está dividido por 12 sobre 2. E do lado de cá, 12 dividido por 12 é 1. Tá? O que eu vou encontrar aqui? Tá? 12 por 4 vai dar 3, então x sobre 3. E 12 por 2 vai dar 6, que é y sobre 6. Então eu consegui o que eu queria, que era encontrar o formato da equação segmentar da reta. Certo? Para finalizar, qual é a grande vantagem de você utilizar a forma segmentar, né? O que a gente tem de interessante? É fazer traçado de gráfico. A forma segmentar, ela já dá o gráfico de uma maneira muito direta para a gente, tá? Então, repara o seguinte. Uma reta, ela vai cruzar o eixo x e o eixo y em dois pontos. Tá? Esse ponto aqui, esse é o ponto aonde x vale 0. E esse ponto é o ponto aonde y vale 0. Então, se eu vier aqui na forma segmentar e eu quiser descobrir aonde que essa reta corta o eixo y, é só fazer x igual a 0. Só que 0 dividido por número vai dar 0. Então, vai ficar aqui y sobre q é igual a 1. Esse q vai para lá multiplicando. 1 vezes q é q, então y é igual a q. É por isso que ela corta o gráfico em q. Por outro lado, se você quer saber aonde corta o eixo x, se está sobre o eixo x, é porque y vale 0. Se y vale 0, x sobre p é igual a 1. O p vai para lá multiplicando, vai dar aqui, esse é o ponto 0p. Então, olha só que interessante. Se eu quiser saber qual é o gráfico dessa função aqui, dessa reta, eu simplesmente, como ela está na forma segmentar, eu vou marcar os eixos x e y. Tá? Qual é o número que está embaixo do x aqui? É 3. Então, vou marcar aqui 1, 2, 3. Qual é o número que está embaixo do y? É 6. Então, vou marcar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu sei que a reta que eu estou procurando, ela tem que passar exatamente nesse 6 e nesse 3. Então, acabou o traçado do gráfico. Tá? Quando você olha uma reta na sua forma segmentar, você já sabe que P é a interseção do gráfico no eixo X e o Q é a interseção do gráfico no eixo Y. Então, basicamente, eu já estou dizendo aonde que corta os dois eixos aqui. Então, essa forma ela é bem interessante por causa dessa aplicação de traçado de gráfico.